Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a esta aula de Literatura Portuguesa 2. Espero que vocês já tenham acompanhado bem as nossas aulas anteriores, tenham compreendido exatamente os primórdios da literatura em Portugal, na nossa disciplina de Literatura Portuguesa 1, e agora nas nossas primeiras aulas de Literatura Portuguesa 2, as leituras são necessárias e é por isso que eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão muito importante. Ao estudante de letras não é permitido a não leitura. É preciso ler, é preciso buscar aquilo que é indicado nos fóruns, aquilo que é indicado nas nossas aulas, porque vocês serão professores da área de letras. Então, o professor da área de letras tem que ler muito, tem que discutir muito, tem que argumentar muito. E na disciplina de literatura portuguesa, isso é imprescindível, é literatura. Para conhecer essa literatura, nós devemos ler. E depois de ler, vamos aos fóruns, vamos discutir com os nossos colegas, vamos trazer elementos para discussão com os nossos professores que estão à disposição para que essas questões, as nossas dúvidas, as nossas argumentações possam ser atendidas. Então, muita atenção mesmo. É preciso participar dos fóruns e é preciso ler, tá certo? Não basta apenas trazer trechos da apostilas ou trazer trechos de outros livros. É preciso argumentar, é preciso trazer elementos que você está compreendendo da literatura em que estamos estudando. E hoje, nosso foco será a literatura de Eça de Queiroz. E para compreender a literatura de Eça de Queiroz, é importante compreender o realismo. Vocês já estudaram um pouco sobre o realismo e já viram vários elementos. Então vamos retomar esses elementos para que a gente possa entender um pouco da literatura de Eça de Queiroz, mas precisamos também ler esta literatura de Eça de Queiroz, tá certo? É uma literatura que é recheada de narrativas, que há inúmeras narrativas, romances, novela, conto, textos políticos produzidos por Eça de Queiroz no século XIX e que estão disponíveis em várias bibliotecas presenciais e também em várias bibliotecas virtuais. É só acessar, certo? Vamos lá? Vamos começar? Então vejam comigo. Bem, o realismo, o naturalismo em Portugal compreende o período que vai de 1865 até 1900 e eclode, como nós já vimos, com a questão Coimbra, que é o primeiro elemento da eclosão do realismo em Portugal, é a questão Coimbra, que é uma discussão entre escritores que estão em Coimbra, por isso que o nome Questão Coimbra, que é de Coimbra, a respeito da literatura que era feita até então. Então, antes do realismo, qual era o período literário que nós tínhamos? O romantismo. Então, cansados daquelas características, daqueles elementos que eram discutidos na literatura do momento, escritores, a maioria deles estudantes ainda da Universidade de Coimbra, começaram a discutir acerca da literatura. E aí, então, com isso, há o despertar do realismo. Depois, vejam comigo, a afirmação do realismo se dá com o grupo Cenáculo e com as conferências do Cassino Lisbonense. Como vocês têm aí no material de vocês vão ver que várias conferências foram feitas em Lisboa acerca da literatura, acerca do ensino, acerca da política, enfim, acerca de todo um contexto histórico e cultural por que passava Portugal naquele momento. Porque nós temos que nos lembrar do seguinte fato: a literatura está vinculada ao aspecto social, cultural e histórico de determinado tempo. Então não tem como se desvincular. Então naquele momento as discussões de literatura também eram discussões políticas, culturais, econômicas. E depois esse momento vai terminar
né, com um grupo que já vai esfriando ali o movimento realismo-naturalismo, já nos idos de 1900, que fica conhecido com os vencidos da vida, ou seja, é um grupo que ali o movimento realista já vai esfriando, já vai arrefecendo, não é? E então eles ficaram conhecidos pelos críticos literários como os vencidos da vida, certo? Então, 3 momentos importantes: a questão Coimbra, que é o momento da eclosão do realismo, as conferências do Cassino Lisbonense, que é o grande momento de afirmação do movimento literário, e o final dele com os vencidos da vida, certo? Anotaram? Vamos seguir? Vejam só, tudo isso se dá pelas bases teóricas, né, que vão determinar algumas características, como o determinismo de Taine, o positivismo de Comte, o socialismo utópico de Proudhon, o evolucionismo de Darwin e o anticlericalismo de Renan. Esses elementos teóricos que estavam na efervescência daquele momento é que darão o tom da literatura realista em Portugal. E depois, não só em Portugal, depois nós vamos ver como é que isso vai acontecer na literatura brasileira e depois na literatura espanhola, certo? Então, como é que esses elementos, nós acabamos de dizer que os elementos históricos, sociais, estão vinculados, a literatura se vincula, se espelha no momento histórico, porque passa o país, né, os aspectos sociais estão ali, presos, né, permeando toda a produção literária que é feita no momento de sua produção. Não se esqueçam disso, tá certo? Depois, a prática realista. Então, como é que isso se dá na prática, na literatura? Bem, o que nós vamos ter? Uma crítica à educação romântica, isso vai ser muito marcado na literatura queirosiana. Essa de Queiroz vai marcar muito isso na sua literatura, como é que a educação romântica não funciona mais, assim como a educação e outros elementos advindos do romantismo. Depois, vejam comigo, a crítica ao conservadorismo da igreja, outra vez essa de Queiroz vai martelar isso, vai puxar um pouco a orelha aí do conservadorismo da igreja. Isso vai estar muito presente em O Crime do Padre Amaro, isso vai estar muito presente nos Maias. Então, essa de Queiroz vai mostrar na prática como aquelas bases teóricas vão se firmar na sua literatura. Depois, a visão objetiva da realidade. A literatura realista não tem rodeios, aqueles rodeios românticos como nós víamos na literatura do período anterior. A literatura realista, ela tem uma visão objetiva da realidade, e esta é uma das características mais importantes deste período. Depois, isso vai se dar também, né, muito forte com a proposta de uma reforma social. Como é que isso vai acontecer? Olha, se eu estou mostrando uma visão objetiva da realidade, então eu estou propondo uma reforma social. Por que é que isso não está bom? O que é que tem que ser alterado? Então, essa literatura vai nos levar a essa reflexão também. E, por fim, a literatura vai ser uma representação da vida contemporânea, da vida do século XIX, tá certo? É assim, na prática, que vai surgir os elementos ali naquela literatura no momento realista, certo? E isso tudo vai se dar em um momento histórico que que é conhecido como regeneração. Veja comigo, que se dá de 1851 até 1910, que é o desenvolvimento material alcançado pelas políticas do liberalismo regenerador impactou positivamente a vida cultural nas cidades. A produção literária cresceu e o homem citadino, desejoso de se informar de tudo o que acontecia,
passa a consumir jornais, revistas, romances, tornando-se assim um público significativo. Vejam só, neste período desencadeia-se um elemento muito importante. O homem começa a ir para a cidade e, começando a ir para a cidade, ele começa a querer interagir com os elementos da cidade. Surgem uma produção de jornais, de revista, e surgem os folhetins, e se afirmam os folhetins. Então, esse é o momento do surgimento da literatura realista, e especialmente da literatura de Eça de Queiroz, que foi José Maria Eça de Queiroz, que nasceu em 1845 e morreu em 1900. A obra de Eça de Queiroz é a mais representativa das tensões ideológicas do realismo em Portugal e a mais importante do ponto de vista da elaboração artística. Então, o que nós temos em Eça de Queiroz? A literatura queirosiana é considerada a mais representativa naquele período e uma das mais representativas da história da literatura portuguesa. Isso vai se dar por causa da sua elaboração artística, por causa da sua visão do mundo, né, daquele contexto social em que está, do número das produções que nós temos produzidas por Eça de Queiroz, pela representação de Eça de Queiroz como escritor, como político, né, como artista. Então, Eça de Queiroz é um nome, um dos mais significativos nomes da literatura em Portugal. E você, estudante de letras, não pode deixar de conhecer essa literatura, tá certo? Vamos ver então que produção é essa tão significativa. Veja comigo. O Mistério da Estrada de Sintra foi o primeiro romance publicado por ele, que foi em parceria com Ramalho Ortigão. Foi publicado em 1871. Este Mistério da Estrada de Sintra, né, é um romance de estreia, e o Ramalho Ortigão era um colega dele dos militantes do realismo em Portugal. Então, eles começam ali com seus primeiros trabalhos. Depois, em 1875, O Crime do Padre Amaro. É um texto que vai discutir, que vai trazer um romance que conta a história de um padre, o Padre Amaro, que se envolve amorosamente com Amélia, a filha de uma dona da pensão de uma cidade pequenina no interior de Portugal. Bem, e aí, para descobrir qual é o crime, vocês vão ter que ler, né? Vamos buscar lá para conhecer qual é o crime do Padre Amaro, certo? É um dos mais representativos romances de Eça de Queiroz. Depois, o Primo Basílio, em 1878, que vai criticar a família burguesa, a burguesia portuguesa, né, com essa história é uma das mais conhecidas aqui no Brasil, porque já foi tema de minissérie, né, foi transformado em filme. Então, o Primo Basílio é história de Luísa, né, e de Basílio e de Jorge. E vamos conhecer então. Depois o Mandarim, que é um dos menos conhecidos romances de Eça de Queiroz. A Relíquia é um texto mais irônico, mais cômico, que também vai trazer uma crítica à igreja. Os Maias, que é a maior expressão da literatura de Eça de Queiroz, é com os Maias que ele tem a sua projeção, né? Os Maias são um texto muito denso, muito conhecido, muito famoso, e foi minissérie também no Brasil. A Ilustre Casa de Ramírez, que só foi publicada em 1900. O que eu quero chamar a atenção? Para outros textos também de Eça que foram publicados após a sua morte, que são a Correspondência de Fradique Mendes, A Cidade e as Serras, A Capital, O Conde de Abranhos, Alves e Companhia, alguns contos, textos jornalísticos, cartas familiares, né, textos
políticos de Eça de Queiroz que só foram publicados após a sua morte. Então nós temos uma produção muito grande no que se refere a este autor em Portugal, tá certo? Então não pode o estudante de letras deixar de conhecer esta literatura. E aí, vejam aqui comigo, nas obras de Eça de Queiroz, usualmente encontramos determinados subtítulos que certamente indicarão ao leitor e ao analista o tema sobre o qual será aquele texto. O Crime do Padre Amaro tem um subtítulo de Cenas da Vida Devota, porque daí você já começa a entender sobre o que trata. O Primo Basílio é um episódio doméstico. Os Maias, episódios da vida romântica. A Capital, cenas da vida portuguesa e começo de uma carreira. Eça de Queiroz, em alguns de seus textos, trazia esses subtítulos como forma de pontuar mais criticamente alguns elementos que ele iria desenvolver no seu romance. Então isso é muito importante para nós conhecermos um pouco mais desta literatura produzida no século XIX. Bem, e para finalizarmos aqui essa nossa aula, nós temos um posicionamento aqui de Maçô de Moisés, que é um dos maiores críticos da literatura portuguesa no Brasil. No seu livro A Literatura Portuguesa, ele divide a obra de Eça de Queiroz em 3 fases. A primeira delas, né, começa com os artigos e crônicas publicados entre 1866 e 67 na Gazeta de Portugal, e depois foram organizados em prosas bárbaras, e vai terminar em 1875 com a publicação do Crime do Padre Amaro. Esta fase é de indecisão, preparação e procura de um escritor ainda jovem e com alguns aspectos românticos. Pertence ainda a essa fase preparatória o Mistério da Estrada de Cinta, As Farpas e Uma Campanha Alegre. A segunda fase começa com a publicação da versão definitiva do Crime do Padre Amaro em 1875 e se estende mais ou menos até 1888 com a publicação dos Maias. Essa coloca-se sob a bandeira da República e da Revolução e passa a escrever, em coerência com as ideias aceitas, obras de combate às instituições vigentes, especialmente a monarquia, a igreja e a burguesia, e de ação de reforma social. Essa é a fase de maior projeção de Eça de Queiroz, é quando ele se afirma como escritor. Então, é o momento que ele está produzindo os Maias, lembre-se disso. E uma terceira e última fase que corresponde aos anos seguintes, vejam comigo, depois da publicação dos Maias e que vai até a morte do escritor em 1900. Alcançando a maturidade, o escritor resolve erguer uma obra de sentido construtivo, fruto da consciência de ter investido inutilmente contra o burguês e a família. Então aí é que surgem a ilustre Casa de Ramírez, a Correspondência de Frederic Mendes e a Cidade e as Serras, que contém a viragem operada em sua carreira, dirigida agora no sentido de superação da ironia e da sátira dissolvente. Enquanto na segunda fase ele traz elementos, não é, mais contundentes da crítica, nós vamos ter nessa terceira fase já uma fase de maior tranquilidade, né, em que ele já está mais maduro e às vezes até trata de forma diferente questões que ele tratou com muita contundência na segunda fase. E, para terminarmos, vejam aí comigo, a obra de Eça de Queiroz é frequentemente visitada por cineastas e diretores de televisão. Começa com o Primo Basílio, que foi uma minissérie produzida pela Globo em 88, com a adaptação de Gilberto Braga e direção de Daniel Filho, tem 16 capítulos. Depois, Alves e Companhia, um filme, tornou-se um filme roteirizado por Carlos Alberto Raton e dirigido por Elvésio Raton, que chamou-se Amor e Companhia, em 1999. Os Maias, em 2001, foi uma minissérie adaptada por Maria Adelaide Amaral e dirigida por Luiz Fernando Carvalho, também produzida pela Globo, teve 42 capítulos. E é uma minissérie que traz, além dos Maias, a Relíquia e a Capital.
Depois, O Crime do Padre Amaro recebeu o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2003, com roteiro e direção mexicanas. E O Primo Basílio foi a última visita que a obra de Eça de Queiroz recebeu em 2007 por Euclides Marinho e Daniel Filho. Não se esqueçam, leiam Eça de Queiroz, conheçam o realismo e venham contar pra gente nos fóruns. Tá faltando a presença e a participação de vocês. Até mais!